E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Eu Bássora. Mais uma aula de sistema de controle e sistema de mecanismo. Eu vou começar uma série de aulas, na verdade, duas ou três talvez, falando sobre controladores PID. Tá? Então, na verdade, a nossa primeira aula sobre controladores. Então, até agora a gente viu um monte de coisas de teoria de controle para chegar nesse momento, né? E poder falar, olha, né, meu sistema não responde como eu quero. Como é que eu altero essa resposta? Adicionando um controlador, certo? Se possível, é lógico. Então vamos lá, pessoal. Essa é a primeira aula, né? Como eu disse, é uma aula de introdução ao controlador PID. Nessa aula eu vou mostrar o que é um controlador PID, o que significa, né, o PID. E, na verdade, vou discutir de uma maneira mais prática, vamos dizer assim, né? Vou mostrar isso no MATLAB, no Simulink ou no XCOS. Quais são os efeitos, né, de cada um desses termos na minha função de transferência. Legal? Nessa primeira aula, como eu disse, eu vou falar acho que sobre o termo proporcional. Tá? Então vamos lá. De maneira geral, o que nós temos num controlador PID, senhores? Primeiro, tá? Então aqui está, ó, aqui na verdade, né, pessoal, ó, está o meu controlador PID, tá? Aqui está em função dos tempos, eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Então, ó, tem um termo proporcional, que a gente chama de P, então o P vem de proporcional, o I de integrativo e o D de derivativo, certo? Então o controlador PID é o controlador que adiciona, tá aqui ó, adiciona essas três correções ao meu erro. E o que é o meu erro, na verdade? Bom, primeiro, se eu quero adicionar um controlador, o meu sistema tem que ser realimentado, tá? Então aqui ó, tem a variável do processo voltando, porque aqui, pessoal, eu teria, né, minha GDS, meu sistema, tá? Então ele volta, tá? Aqui você tem, ó, um set point, ou seja, né, qual é a característica que eu desejo do meu sistema. Por exemplo, eu quero manter velocidade angular constante, tensão constante, sei lá, né, temperatura constante, altitude constante. Vocês aí, né, o sistema de vocês, tá, é que vai decidir isso daí. Na verdade, a gente vai escolher isso, né? Por exemplo, robô de equilíbrio dinâmico, né? Eu quero, obviamente, certo, que escolhido um certo ângulo, esse ângulo em relação à vertical seja mantido zero. Então, set point seria, por exemplo, um ângulo zero, tá? Maglev, eu vou escolher uma posição para equilibrar, set point seria essa posição de equilíbrio e assim por diante. Então, ó, esses termos, tanto proporcional, integrativo e derivativo, vão atuar sobre o erro, ou seja, sobre essa saída. Você fala, tá, Bássora, e se o erro for zero? Tá, isso aqui é zero e o meu sistema continua trabalhando como ele estava trabalhando. Legal? Então vamos lá. Então diz aqui, não. PID é sinônimo de proporcional, integral, derivativo de um controlador, tá? É um mecanismo de feedback, ou seja, realimentação, tá certo? Amplamente utilizado em sistemas de controle industrial, tá? A gente usa isso não só para controle industrial, ele é muito usado para controle industrial, eu concordo plenamente. Tá? Mas a gente usa isso aqui, né, bastante aí no dia a dia, tá? Devido ao seu desempenho robusto e uma ampla gama de condições operacionais e simplicidade. Aqui tem que tomar cuidado com simplicidade aqui, porque, né, tem controladores PIDs aí, né, que a gente trabalha no sentido aplicando a duas variáveis, né, já não é tão simples assim, né? Então o que a gente vai fazer então é tentar entender o PID e estudando, né, gente, ó, os controladores P, PI, PD e por final o PID, certo? Quero saber qual é a contribuição, né, de cada um desses controladores, vamos dizer assim, para a minha função de transferência. Legal? Então tá aqui, senhores, né, um esquema. Aqui está a planta, que eu chamei de PS ou GDS, o que vocês quiserem, tá? A minha saída e o meu sinal, certo, ó, de entrada. Realimentei, escolhi uma referência ou set point, o que vocês quiserem, certo? Mais menos. E aqui você tem então, ó, o erro. E o erro, na verdade, né, ó, o PID vai atuar sobre esse erro para tentar anular. Então, o negócio, na verdade, do controlador PID
é atuar sobre o sistema para que o erro vá para zero, obviamente. Tá? É isso que eu espero, obviamente, no meu sistema, tá? Então, olha só, a saída vai ser dada, né? Então, ó, minha U vai ser o P e D, certo? Aplicado ao erro. Então, cada termo, ó, o termo KP e de T, o termo KD, certo? Aqui tá faltando, moçada, ó, é DDT, né? Tá? O termo derivativo, vou derivar o erro, como tá propriamente disso, né? Ele tem um peso KD, um peso KP e tem um integrativo, tá? KI integral de E de T dt, certo? Tá? Então, essa minha saída é a saída do P&D, certo? É ela, então, mas pera um pouco, ó. Ela é saída para o P&D, só que ela é entrada, cuidado com isso, né? Ó, entrada para a minha planta. A minha planta. Joia? Então, é isso daqui que a gente vai jogar aqui na planta. Então, como eu disse para vocês, ó, se o erro for zero, isso é 0, 0, 0, então o meu U de T, certo, do controlador vai ser 0. Tá? Então, eu só vou ter, na verdade, o que eu já tinha tido, que eu já estava tendo, né? O U de T aqui, ó, vai ser exatamente igual ao R de T. Opa! Vou voltar lá em cima. Então, ó, o KP é conhecido como ganho proporcional, o KD, certo? Ganho derivativo, e o KI, o ganho integrativo, tá? Ou integral. Qual é, na verdade, né, o que a gente precisa determinar, gente, num controlador? São os ganhos, obviamente, né? Então, ó, o que a gente vai ajustar no controlador para que eu tenha um U de T0 são os ganhos dos controladores, tá? O KP, o KI e o KD. Legal? Então vamos lá, como é que fica a função de transferência então para um controlador P&D? Então, ó, se vocês olharem o P&D, ele tem uma entrada, né, para o P&D E de T e uma saída U de T. Então, G de S é sempre a saída, o de S pela entrada, tá? Se eu aplicar Laplace nessa minha equação aqui, senhores, que é a equação, né, de saída do controlador, vocês ficam com KP E de S mais KD S E de S, porque ele tem uma derivada, supondo condições iniciais 0, tá? E o KI, né, a Laplace da integral vai ser 1 sobre S aqui. Eu vou tirar o E de S em evidência, então olha aqui, ó, eu tenho E de S neste termo e aqui também, tá, gente? Ó, tá faltando um E de S aqui, certo? Legal, tá o E daqui. Então, ó, tirei em evidência, sobra KP, KD, S, KD e KI sobre S. Tá? Como eu quero o de S sobre E de S, é só passar isso aqui dividindo. Se eu passar isso aqui dividindo, gente, eu tenho exatamente a minha, vou chamar de G de P e D, tá? A função de transferência do controlador P e D. KP mais SKD mais KI sobre S. Então essa daqui é a minha função de transferência do meu controlador. Certo? O que eu posso escrever também é dessa forma, né? Eu só tirei o S daqui, ó, coloquei em evidência. Então vai ficar S2KD, SKP mais KI. Existe outra forma? Sim. Lembra que eu disse, ó, aqui eu falei em ganhos KP. Se vocês olharem nessa figura que eu coloquei aqui, ó, aqui entram tempos, né? Você fala, ah, Basta, qual é a diferença? Gente, é que na verdade é só uma manipulação, a equação é a mesma, tá? Então, por exemplo, olha o que foi feito aqui, ó. Eu tenho que o KP é um ganho geral, vamos dizer assim, tá? Então, se eu tirar um em evidência, vai sobrar um aqui, certo? Aqui vai ficar KD sobre KPS, que eu vou chamar de constante de tempo derivativo, e o KI sobre KP, que eu vou chamar de 1 sobre TI, certo? Tá legal? Que é o KI sobre KP. Então vai ficar KP, certo? 1 mais TD mais 1 sobre TIS. É só uma outra forma de escrever. Então só cuidado na hora de trabalhar com isso, certo? Porque tem trabalhos que mostram, né, todo controlador em função das constantes, direto, KP, KI, KD, e outros em função dos tempos, tá? E só lembrar que a relação entre um e o outro não é complicada, tá aqui. Certo? Então cuidado com isso.
quando for fazer isso aqui, ler um artigo ou aplicar isso, né? Se, por exemplo, o MATLAB, ele usa tempo ou usa as constantes? Eu vou mostrar que ele usa as constantes, direto. Tá? Mas eu posso montar, por exemplo, um controlador digital e usar os tempos, e não os Ks, tá? Então, sim, cuidado só com isso daqui. Legal? Montagem física do controlador, então. Tá? Gente, geralmente quando a gente fala em montagem física, né, a gente, provavelmente não, né? Muito provavelmente eu não vou ter tempo de mostrar isso aqui, mas dá para montar um controlador PID, ou seja, cada um desses termos aqui, certo? Analogicamente, usando, por exemplo, um circuito, um amplificador operacional. Por quê? Eu tenho como montar, né, uma parte, vamos dizer assim, proporcional, um integrador e um derivador usando amplificadores operacionais. Tá? Então dá para montar vamos dizer assim, um PID analógico usando amplificadores operacionais. Tá? Se tiver tempo, num certo momento, eu mostro para vocês sim. Não é nada de complicado não. Tá? Então, para entender melhor agora os controladores, né, o que a gente vai fazer? Vou usar um sistema físico, certo? O massa-mola amortecido podia ser qualquer sistema. Na verdade, escolhi um de segunda ordem, né, tá? Que já tem um comportamento amortecido, então ele é por si só estável. Mas eu vou tentar mostrar outros exemplos onde eu tenho sistemas instáveis e como eu trabalho com esse controlador. Legal? Vocês vão ver que já não é tão, vamos dizer assim, simples assim. Mas também não é coisa de outro mundo, tá? Então, como eu disse, vou pegar um sistema massa-mola para mostrar para vocês, né, como funciona cada termo do meu controlador, certo? Em termos dos valores de K, tá? O KP, o KI, o KD, juntando tudo, sei lá. Então, sistema massa-mola, que vocês têm uma massa M, onde eu vou aplicar uma certa força F, certo? Ou seja, eu vou tirar esse sistema da posição de equilíbrio. X é a minha saída, a minha posição, e F é a minha entrada. Então aqui, ó, eu quero saber como é que essa posição varia, por exemplo, no tempo, né? Posição. Então essa seria a minha saída, e eu apliquei uma força aqui, ó, certo? De entrada. Tá? Então, se eu esticar a mola, eu tenho força de atrito, força elástica, desculpa, certo? E uma força de atrito viscoso devido a esse termo aqui de amortecimento. Legal? É isso aqui, senhores, é basicamente o que acontece no amortecedor de um carro, tá? É exatamente, ou muito parecido com isso daqui. Legal? Então, você tem um pistão dentro de um óleo e uma mola. Então, o pistão dentro do óleo te fornece essa força de atrito aqui, né, viscoso, e a mola a força elástica, tá? E a massa, certo? É o seu próprio carro aí. Tá? Você aplica a força F, já que o solo, na verdade, é regular, né? Legal? E você quer, na verdade, que o sistema vá para o amortecimento, ou, na verdade, essa posição varie com o tempo rapidamente para a estabilidade. Tá? Então, ó, M é a massa da mola em quilo, K a constante elástica da mola, B coeficiente de amortecimento, ou de atrito viscoso, X a saída, posição, e F a força aplicada. Então, como é que fica a equação para esse sistema aqui? Força resultante, certo? Que é massa vezes aceleração, vai ser. Então, ó, estou colocando a aceleração na direção no sentido de x, portanto, a força resultante é a mesma direção e mesmo sentido. Então, vai ser F menos a força de atrito aqui viscoso e a força elástica. Massa vezes aceleração é F menos BV menos KX, que é a força elástica e de atrito. Senhores, a aceleração, eu quero a saída em função da posição. M é a derivada segunda da posição em função do tempo. A força F é a força que eu estou aplicando, né, a minha entrada, menos B, velocidade é dx dt, menos kx. Ou seja, a minha entrada F vai ser m d2x dt2 mais bx mais kx, que é uma equação de segundo grau, certo? Segundo grau, segunda ordem aqui. Tá? Então, ó, o massa-mola, nesse meu caso, né, tem uma única saída e uma única entrada, um sistema maciço, certo? Então, o sistema pode ser descrito, né, o comportamento dinâmico, através de uma função de transferência. Então, você aplica uma força,
você tem posição e aqui, né, a função de transferência de massa mole. Então, é x de s sobre f de s. O que eu fiz? Gente, eu só apliquei Laplace, condições iniciais nulas, tá? Ó, coloquei o meu x de s, se vocês olharem aqui, moçada, ó, vai sobrar, né? Posição, posição e posição, coloquei em evidência. E aqui está o meu, né, ó, a minha g de s, que é um sistema, então, de segunda ordem, tá? ms2 mais bs mais k. Legal? Tranquilo? Então tá aqui, ó. Tá, eu posso escrever isso desta forma, eu posso dividir tudo por m, né, gente, ó, para deixar aqui 1, né, que vai ter essa forma e não tem problema, certo? Independente da forma, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, né, a saída, a resposta do sistema tem que ser a mesma, tá? E aí, eu, na verdade, ó, adotei alguns valores para a gente brincar com isso daqui. Você fala, Basso, gente, eu poderia ter adotado qualquer coisa aqui, tá? Massa de 10 quilos, massa de 1 tonelada, né? O B, né? Então, ó, eu escolhi massa de 1 quilo, o B 10 newtons, 10 newtons segundo metro e o K 20 newton metro, que é a constante. Substituir. Então, vai ficar, ó, 1 sobre 1 sobre S2 mais 10S mais 20, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar o Simulink, certo? Podia ter usado o Xcos. Vou primeiro, né, descobrir qual é a resposta desse sistema a uma entrada de grau unitário. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Fui lá no Simulink, né? Aqui, ó, eu tenho um degrau unitário, certo? A minha função de transferência é S2 mais 10S mais 20, e aqui eu tenho, certo, a minha saída, tá? O comportamento da saída é sim um comportamento, né, de um sistema de segunda ordem. É lógico que ele vai ser estável, não preciso nem mostrar, né, para vocês o diagrama de polo zero, ele vai ser estável. Só que tem um problema, gente. Qual é o problema aqui? A entrada aqui, ó, certo? Ele é 0, certo? E vai para 1. Então, essa resposta para ser ideal também teria que ser o quê? 1. Só que se vocês olharem aqui, ó, isso aqui vai, né, para 0,05. Ou seja, não está nem próximo de 1. Tá? Tá aqui, ó. Você fala, mas como não? Não está indo, certo? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Olhar aquelas constantes que eu mostrei para vocês. O que eu estou dizendo? Ó, se eu dividir tudo por 20 aqui, senhores, vocês vão ficar com 1 sobre 20, 0,05 S2, aqui dá meio S, aqui dá 1. 1 sobre 20 é o que eu chamei de ganho DC do sistema. Então, o ganho, nesse caso, é muito pequeno, muito baixo desse sistema. Tá? Então, uma das coisas que eu teria que melhorar nesse sistema é que, obviamente, quando eu aciono o meu sistema, eu quero que, obviamente, ele tenha, né, a resposta desejada. Ou seja, seria equivalente, né, eu aplicar aqui de 0 a 12 volts, meu motor ter que ir para, sei lá, né, 500 radianos por segundo, ele vai para 10 radianos por segundo. Legal? Então, tá faltando, né, ganho para esse sistema. Então, uma das coisas que, obviamente, eu gostaria que meu controlador me fornecesse fosse ganho. Para que, obviamente, quando eu ligasse o motor, certo, com a tensão correta, ele fosse, então, lá para a velocidade correta final dele. Tá? E não, sei lá, né, 5% do valor, tá? Então, ó, o ganho desse sistema é muito pequeno, tá? Então, ele atinge somente 5% do valor final, certo? Outra coisa, ó, erro regime estacionário. O que é erro regime estacionário? Regime estacionário, senhores, é o regime quando o meu motor já atingiu o valor de quem? De equilíbrio. Ele devia ter atingido 1, certo? Foi 0,05. Tá? Então o erro é muito grande, tá? Devia ser 1,005, o erro é de 95%. Então eu preciso corrigir este erro também, ó. Eu preciso corrigir isso, tá? Tempo de subida em torno de 1 segundo, certo? Aqui, ó, o tempo de subida, senhores, eu vou definir essas coisas todas para vocês daqui a pouquinho. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó. Então, o que é tempo de subida e tempo de acomodação? Moçada, tá aqui, certo? Essa é a resposta característica de um sistema de segunda ordem para uma entrada de grau unitário, tá? Então aqui, ó, 1, certo?
essa, então, obviamente, a minha saída em função do tempo. Tá? Quais são as principais características? Tá? O tempo de subida. O tempo de subida geralmente vai de 0, tá? A ele atingir o valor 1, ou, né, o valor para ele ser estável. Geralmente, pessoal, o tempo de subida é definido, certo? Como sendo o valor de tempo entre 0,1 do C final, 10%, né? Vou colocar em porcentagem, hein, ó. Então, o tempo de subida aqui, ó, é o tempo que ele leva para sair de 10% do valor final. Esse aqui, ó, é o C final, certo? Eu acho que é 90% do valor final. É o tempo, então, que ele demora para sair daqui e vir até aqui, certo? Legal. Outros tempos legais, tempo de pico. Geralmente, senhores, o que a gente percebe é que esse sinal, ó, ele ultrapassa o valor final, vai para um valor que a gente chama de máximo, certo? E aí tende a retornar o meu valor final, né, estabilizando, tá? Então, ó, esse é o valor máximo. A gente tem o que a gente chama de tempo de picô. É o tempo que ele demora para atingir, né, o máximo sobre o sinal. Então, ó, esse valor que ele ultrapassa, senhores, ó, certo? Ó, o valor final para atingir o máximo é chamado de sobressinal, certo? Isso aqui é o tempo que ele demora para chegar no C máximo. E tem o tempo chamado de tempo de acomodação. O tempo de acomodação, pessoal, ó, é o tempo que ele leva para atingir, né, entre 80 e 002, isso aqui é 80% a cento e poucos por cento, né? 002 é 98%, né? Ó. Então é 98% do C final a 005, pode pôr 1,05 ou 105%, né? Vamos colocar 105%, então. Do valor final, tá? Então, esses tempos são importantíssimos na hora de caracterizar um sistema de segunda ordem, certo? Tempo de subida é o tempo que ele leva para sair de 10% do valor final e atingir 90% do valor final. O tempo de pico, quando ele atinge, né, o valor máximo, aqui, ó, o valor máximo de sobressinal, e a acomodação, quando ele atinge aqui, né, ó, certo? Uma faixa onde ele vai oscilar entre 98 e 102 ou 105 do valor final. Tá? Então, ó, ele tem um erro regime estacionário muito grande, tempo de subida, ele diz aqui que é em torno de 1 segundo. Pode ser mesmo, né? Em torno de 1 segundo, certo? E o tempo de acomodação, 1,5, né? O tempo de acomodação aqui, gente, ó, tá? Quando ele atinge aqui quase o valor 1,5, certo? Esses tempos são bons, são ruins? Tudo depende, na verdade, do que você quer, né? Às vezes, para um sistema, o tempo de subida de 1 segundo e o tempo de acomodação 1,5, principalmente o tempo de acomodação, é muito para vocês. Depende, não é, certo? De repente, a única coisa que estaria me incomodando aqui é o erro do regime estacionário, tá? Legal? Mas isso a gente vai trabalhando com o tempo. Então, vamos lá. Como é que esse meu sistema muda, ou seja, como é que essas características do meu sistema mudam se eu adicionar a ele um controlador P, ou seja, simplesmente um controlador chamado de proporcional. Então aqui você tem a sua entrada, aqui você vai ter o erro. O meu controlador agora vai ser só o KP, porque só tem o termo proporcional, saída dele, passa pela planta, saída da planta, certo? Então, ó, no controle proporcional, o sinal de atuação para ação de controle em um sistema, tá, é proporcional ao sinal de erro. Certo? Então vamos lá, ó. Então, o que vai ser aqui, ó? Meu DS vai ser o KP e DS. Ou seja, a minha função de transferência agora para o controlador, ó, CP, que eu vou chamar assim, ó, tá? CP ou GP, só do controlador P, vai ser simplesmente o KP, que é uma constante, certo?
Como é que fica então, ó, certo? A função de transferência agora em malha fechada, eu já mostrei isso para vocês, certo? Para o sistema massa-mola com a adição de um controlador P. A minha nova função G' P vai ser CS PS 1 mais CS HDS. Lembrando que HDS aqui é 1, né? Porque é o meu retorno, eu estou retornando unitariamente. Tá? Se vocês substituírem isso aqui, senhores, vai ficar KP S2 mais 10S mais 20π. Na verdade, o pessoal às vezes coloca tudo isso aqui, coloca até isso aqui entre parênteses, porque isso aqui é um número, todo isso aqui vai dar um valor. Tá? Isso aqui vai ser um número. Como é que eu testo então o comportamento agora? Fácil, gente. A gente vai até o MATLAB, certo? E escolhe valores, tá? Então, como é que eu faço isso daqui? Legal? Eu faço isso da seguinte maneira, gente. Olha só. MATLAB. Eu vou mostrar que inicialmente, né, eu chutei valores só para a gente brincar, certo? Você fala, por que o KP não pode valer? Bom, primeiro, certo? Bom, vou por partes, vai. Simulink. PID está aqui já pronto, né? Deixei pronto. Então, o que eu vou fazer, gente? Olha aqui, ó, que legal, ó, tá? Aqui eu continuo com a minha função, tá? Minha GDS. Eu vou adicionar um controlador, certo? Ele vem com PID antes, eu vou mostrar como vocês fazem, certo? E vou realimentar. E aqui vou continuar com o meu sinal de entrada. Então, ó, já deve ter, já abriu, tá aqui, tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar tudo para vocês aqui bonitinho. Então, eu venho aqui na biblioteca, certo? Vou em Continuous. Se vocês procurarem aqui, ó, você tem um controlador PID. Então você vem, arrasta, como sempre nós fizemos, né? Vou adicionar aqui o meu controlador. Então aqui, ó, vou, né? Aqui, ó, deletar aqui e vou adicionar meu controlador aqui. Tá? Tem que realimentar, então eu venho aqui, comumente usados, onde vocês quiserem, for mais fácil, vocês colocam, certo? O meu elemento de soma aqui. Lembrar que é uma realimentação negativa, então soma aqui a subtração, aplica, ok, e vou realimentar meu sistema. Só isso, certo? Não fiz nada. Problema é que quando você clica duas vezes nele, então ele vem aqui, ó, controlador não PID, a forma é a paralela, eu vou mostrar isso depois para vocês, certo? Contínuo no tempo, eu vou trabalhar com ele daqui a pouco, discreto no tempo também, certo? Mas por enquanto tá ótimo. Aqui vem, ó, tá? Proporcional P, então ao valor do KP, integral é o valor do KI e derivado é o valor, tá? Por enquanto, esqueçam, não mexam no coeficiente do filtro aqui, eu vou mostrar o que é isso aqui, certo? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, vocês vão vir aqui e vão ver assim, ó, eu não quero um controlador PID, tá? Porque ele vem com o PID na forma mais, assim, que a gente vai utilizar mais, mas ó, ele pode ser PI, PD, P ou I. Eu quero inicialmente só o P e vou atribuir o valor, então, que eu disse para vocês, ó, vou chutar 100, aplico, ok, certo? E vou mandar simplesmente, ó, certo? O meu MATLAB rodar, testar. E tá aqui, certo? O meu sinal. Legal? Você vai lá, Basta, eu quero outro valor. Gente, eu quero outro valor, vai adicionando valores. Aí, ó. Sim, sim.
E assim sucessivamente, tá, gente? Legal? Então, gente, ó, uma coisa que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, né? Ó, que eu não sei se, né? Essa constante tá no erro, tá? Então, na verdade, essas constantes têm que ser valores positivos, na maioria das vezes, pelo menos por enquanto para vocês, tá certo? Depois a gente brinca com isso. Cuidado para não ser negativo aqui, tá? Bom, mas tá aí, eu escolhi 100, tá? E a minha resposta é esta daqui. Então, o que a gente observa com com a adição de um simples constante, de um adicionar, na verdade, fazer assim, ó, de uma adição. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o ganho, se vocês olharem. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou aumentando isso, então, certo? Eu vou aumentar o ganho. Se eu for 100 aqui, daria 120. Se eu dividir por 120, tudo por 120, certo? Vou aumentar o ganho, tá? Então, olha que legal. Dá uma olhada aqui comigo nisso daqui, tá? Deixa eu só tirar isso aqui pra gente brincar, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro, gente, olha que legal. Eu parti de um valor, né, que eu imaginava que era de 0,05 para 0,8, em torno de 0,8. Não é 1 ainda, certo? Ou seja, apesar de eu ter adicionado um valor de 100, não é 1. Então, na adição do meu ganho, né? Adição de um valor meu ganho, ainda não é o suficiente para obter a saída que eu quero, ou seja, aqui ó, 1, que seria o meu C final, tá? Ele tem um sobressinal sim, certo? O tempo de pico aqui vai dar em torno de 0,4, por exemplo, só que olha que isso é legal, né? Ele vai subir muito mais rápido, era um segundo, né? Agora o tempo de subida aqui, ó, pode ser 0,2, legal? Ele passa a ter um sobressinal, gente, ó, de não é muito grande, mas quantos por cento aqui, hein? De 0,8 para 1 dá 0,2, né? 0,2 em 0,8 não é pequeno também não, tá? Mas tem um sobressinal, tá? E outra coisa, né? Ele vai rapidamente, né, para acomodação, tá? O tempo de acomodação baixou aqui, ó, certo? Era 1,5, baixou para, sei lá, menos de 1 segundo, tá? Mas não foi o suficiente, ele continua com um erro em regime estacionário. Agora, o erro é de 20%, tá? Mas não é mais 95%, tá? Se eu pôr, na verdade, um KP de 500, como eu tinha mostrado para vocês, o que acontece, ó? Ele se aproxima ainda mais do C final, certo? Mas tem um problema, né, gente? Ó, ele tem um sobressinal aqui de 1 para 1,5 de 50%, tá? É muito grande. Esse sobressinal aí, gente, ó, para a maioria do sistema, no máximo em torno de 20%, tá? No máximo. Mas olha que legal, ó. Ele tornou os tempos menores ainda, certo? O erro em regime estacionário foi praticamente para zero. Legal? Então, o que a gente pode concluir se você for brincando, tá? Então, olha só. A resposta STEP, tem que tomar cuidado com isso, nós temos vários tipos de entradas, eu vou discutir isso com vocês mais tarde. E de controlador proporcional, ó. Reduz o tempo de subida, perfeito, reduz sim em muito, certo? Aumenta o overshot sobre sinal, então ó, aqui ó, é mesma coisa que sobre sinal, aumenta mesmo, certo? Reduz o erro estacionário e muito, mas nunca o elimina completamente, tá? Então não tem como, certo? Eliminar esse erro de regime estacionário adicionando somente um termo pi. Legal? Mas o seu sistema fica mais rápido, tá? Legal? Então, ó, valores grandes de K, tem que tomar cuidado, né? Ó, eu aumentei o K. Pequenos erros, perfeito, então o erro diminui, só que é menos amortecida, tá? O overshot, né, ou sobressinal é extremamente grande, tá?
O que a gente quiser? Ó, se nós quisermos, desculpa, um pequeno overshot, um erro em regime estacionário, um ganho proporcional não é suficiente. Então, o que a gente vai fazer agora, na próxima aula? Eu vou adicionar, por exemplo, um termo integrativo. Tá? Depois eu vou um termo derivativo. Vamos ver o que o PI, na verdade, faz a resposta. O que o BD faz a resposta. E, por último, o que o PID faz nessa resposta. Legal, pessoal? Então, essa aula é só. Tá? Não queria que ela ficasse muito longa, certo? Então, a gente pode discutir muito, sei lá, mais coisas depois. Na verdade, a gente pega um sistema físico e discute, certo? Ele todo em aula, acho que vai ser bem legal aí para todo mundo, tá? Então, quero deixar a resposta aqui. Legal? Tá? Então, ó, aumentamos realmente, diminuímos o erro, diminuímos os tempos, mas tem sobresinal e quanto maior o K, maior sobresinal, certo? E não vamos nunca eliminar o erro em regime estacionário só com o termo P. Legal, pessoal? Tá ótimo assim. Eu agradeço muito, certo? Pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, comentem, certo? Divulguem, por favor. Eu agradeço muito. Até mais, pessoal.